Comemorei o falecimento do meu marido e fui muito julgada por isso. E fica aí, tem história nova. Bom, essa história aconteceu há bastante tempo atrás. Eu acabei me casando com meu marido quando eu tinha 16 anos e ele tinha 35, né? Assim, eu vim de uma família muito humilde, de uma família muito pobre, sabe? E esse meu marido, ele era filho do dono da casa onde a minha mãe trabalhava, sabe? E ele era muito apaixonado por mim e tudo, e ele queria muito ficar comigo, apesar de eu ser bem mais nova que ele. Eu não queria, mas ele fez, assim, propostas e propostas pra minha mãe, pro meu pai, que eles acabaram meio que me obrigando a casar com ele, sabe? E como naquele momento a gente passava muita necessidade e eu queria muito ajudar os meus pais, eu acabei aceitando. Só que assim, desde o dia em que eu casei com ele, foi uma tortura atrás de tortura, sabe? Ele me batia muito, ele me abusava, falando assim psicologicamente, quanto sexualmente também. Foi assim, um verdadeiro inferno o nosso casamento, sabe? Eu acabei tendo 2 filhos com ele, só que era pra ter tido mais, se eu não tivesse perdido das várias vezes que eu engravidei, das várias vezes que ele me espancou. E todas as vezes que eu recorria pra alguém, que eu falava pra alguém que eu não aguentava mais, que eu queria sair daquilo e tal, todo mundo falava pra mim que eu tinha que aguentar, porque se eu tinha casado com ele, eu era mulher dele, eu tinha que aguentar. Quando eu falava pros meus pais, eles falavam que eu tinha que aguentar, porque se eu dependia dele e eles dependiam dele também, né? Se eu me separasse deles, a gente ia voltar a passar necessidade, se era isso que eu queria ver, né? Os meus pais passando necessidade e tudo. Então eram muitas coisas do tipo. Os pais dele, né, acabaram falecendo um tempo depois, então meio que ficou só ele não tinha família e tudo. Então ele fazia o que queria comigo e eu não podia fazer nada. Pois bem, no dia em que ele sofreu um acidente de carro, ele acabou falecendo. E no dia que ele faleceu, eu não fui no funeral dele. E no dia seguinte, eu fui direto para um salão de beleza, cortar meu cabelo, fazer maquiagem, fazer unha, fazer tudo que ele não deixava eu fazer. Eu peguei o dinheiro que eu tinha, né, do cartão dele ainda, fui pro shopping, comprei roupas e roupas e roupas e roupas. Voltei pra casa, tirei todas as coisas dele da minha casa. Gente, tudo que tinha dele dentro da minha casa, eu tirei. Os meus filhos bateram palma. Os meus filhos saltitaram de felicidade no momento em que eu falei que o pai deles tinha falecido. Porque a realidade foi a seguinte, ele sim, deu um teto pra gente, ele deu comida pra gente, ele não deixava a gente passar fome, dava o básico pra gente sobreviver. Mas em troca, era porrada atrás de porrada, sabe? Era briga atrás de briga, era espancamento atrás de espancamento, não só em mim, mas como dos nossos filhos também, que eram filhos dele também, e ele tinha coragem de fazer tudo isso. Mas enfim, quem acabou organizando todo o funeral dele, todas as coisas e tudo, foram amigos, que eu não levantei o dedo pra fazer absolutamente nada. Então quem realmente acabou fazendo isso foi os colegas dele de trabalho e alguns amigos que, tipo, organizaram tudo, né? E quando eles me informaram falando o dia, né, e o horário que a gente ia enterrar e tal, que ia fazer todo aquele processo, né, aquele procedimento, tudo, eu falei que eu não ia comparecer, nem eu e nem os meus filhos. E no final, gente, nós não fomos. Mas adivinha só? Saímos como as piores pessoas do mundo, os ingratos, os interesseiros, porque agora que meu marido tinha falecido, né, todo o patrimônio dele ficou pra mim e pros meus filhos, que também eram filho deles. E eu, gente, só queria aproveitar a minha vida, só queria viver tudo que eu não tinha vivido, sabe? Ele não deixava eu ir em salão de beleza, ele não deixava eu cortar o cabelo, ele não deixava eu cuidar do meu cabelo, ele não deixava eu fazer minha unha, ele não deixava eu usar um batom, porque ele dizia que se eu usasse batom eu tava me insinuando pra outros homens. Então tudo que ele não deixou eu fazer durante todo o meu casamento, eu fiz no dia seguinte que ele faleceu. Não consegui derramar uma lágrima sequer por ele. Os meus filhos, então, choraram assim um pouco, mas depois deram graças a Deus por isso ter acontecido. Porque, apesar dele ter nos dado comida e um teto, ele nos deu o pior, que foi as agressões, a tortura, tudo, gente, tudo, tudo, tudo. Então, até hoje, eu sou lembrada muito pelos amigos dele como uma mulher interesseira, como a pior pessoa do mundo, como provavelmente alguém que tinha outra pessoa, porque comemorou o falecimento do marido e tudo, mas eu realmente não ligo. Hoje eu tenho a minha liberdade, hoje os meus filhos, eles podem viver tranquilos, eles não vivem mais com medo, eles não são mais espancados como eles eram antes. Então, sim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida e na vida dos meus filhos foi o falecimento do meu marido. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso.